Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no canal Imparável e hoje temos mais uma entrevista muito especial. Nosso convidado é advogado da União, já foi analista do MPU, é autor de várias obras, já foi capitão do Exército, é pai, dentre outras atividades, um mestre muito querido aqui no Gran Cursos Online. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que produzimos por aqui, sempre com muito carinho, para você seguir de maneira imparável. Professor Luciano Dutra, prazer muito grande estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, Gabriel. Aliás, é uma honra muito grande estar aqui no seu canal, que eu assisto com frequência. Aliás, já me identifiquei com muitas histórias que foram aqui contadas. Enfim, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória. A gente já conversou um pouquinho aqui, eu fiquei impressionado e eu quero que você conte para o pessoal. Então, vamos começar pelo começo, né? As origens. Quem é o professor Luciano Dutra? De onde você veio? Onde você nasceu? Como é que foi esse início da sua vida? Pois é, Gabriel. Minha realidade é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Eu nasci no Rio de Janeiro e com 11 anos fui para Barbacena, Minas Gerais. Uma cidade pequena lá do interior de Minas, algo em torno de 150 mil habitantes. Lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma vida simples, casa de 2 quartos, um banheiro, sem carro na garagem, sem telefone, estudantes de escola pública, a vida inteira na escola pública, inclusive as 2 graduações em Ciências Militares e Direito. Então o professor Luciano Dutra seguiu uma trajetória muito parecida com aqueles brasileiros que vêm de origem simples e, a partir de muito sacrifício, muito esforço, conseguem alcançar uma vida profissional estável. Como começou a caminhada no mundo dos concursos? É uma excelente pergunta, Gabriel. Eu vou me permitir começar lá do início, quando eu tinha 4 anos de idade. Lá em casa, somos meu pai e minha mãe. Meu pai, na verdade, já está no céu, olhando por todos nós. Meu pai e minha mãe, eu e o meu irmão, 2 irmãos. Meu irmão tem cerca de 3 anos e meio a mais do que eu. E quando o meu irmão foi para a escola, eu estava perdendo ali meu companheiro. Então eu arrumei aquele escarcéu básico de toda criança, querendo ir para a escola. Só que a minha família não tinha condições financeiras de bancar uma escola particular. E a escola pública não me aceitaria com 4 anos de idade. Aí veio o primeiro golpe de sorte na minha vida. Próximo ali de casa, tinha uma senhora que sempre quis ter um filho homem. Aí ela me adotou por parte do dia e começou a me alfabetizar com 4 anos de idade. Então, bem cedo eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a fazer cálculos matemáticos simples. E quando chegou a hora de entrar para o antigo pré-primário, hoje ensino infantil, com 6 anos de idade, eu já tinha o conhecimento necessário para não passar por aquela fase. Mas me apresentei lá com 6 anos e com poucos dias a escola, um colégio municipal lá da cidade do Rio de Janeiro, identificou que não fazia nenhum sentido eu dar continuidade naquele pré-primário. E me colocaram já no primeiro ano do ensino fundamental. Antigamente chamava primário, hoje primeiro ano do ensino fundamental. E nas primeiras semanas do primeiro ano do ensino fundamental, identificaram que também não fazia nenhum sentido eu continuar ali, porque meu conhecimento era pleno sobre aquele assunto. Me aplicaram uma prova do ano inteiro, eu fui muito bem na prova, e me colocaram no segundo ano do ensino fundamental. Então eu com 6 anos, tinha colegas de sala com 8 anos. E esse adiantamento foi até o fim, até o término do ensino médio, antigo ensino científico, né? Então eu formei o segundo grau com 15 anos de idade, enquanto os meus colegas estavam formando com 17, 18 anos. E não é nada fácil você ser adiantado, conviver com pessoas com a maturidade diferente. Então, foi uma barreira que eu tive que enfrentar desde cedo, esse fato de ser 2 anos adiantado.
E como é que começou a vida nos concursos públicos? Quando eu estava terminando o segundo grau, eu estava perdido, não sabia o que fazer, porque minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular em Barbacena para mim, muito menos me bancar em outra cidade para que eu pudesse fazer uma universidade pública. Então, a orientação que eu recebi dos meus pais, especialmente do meu pai, foi: faça concurso para as carreiras militares. Então, como aquilo ali era a única porta que a vida abriu para mim, eu me agarrei naquela porta, fiz daquilo minha tábua de salvação e acreditei. Na época eu não tinha o Gran Cursos Online, lá no interior de Minas, usei dos meios que eu tinha disponível lá, fiz um curso local e fui aprovado para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército com 15 anos de idade. Foi minha primeira aprovação em concurso público. E foi meu segundo golpe de sorte na vida, porque antigamente os concursos para SpaceX tinha divisão de vagas. Metade das vagas eram destinadas para alunos que faziam segundo grau nos colégios militares e a outra metade para ampla concorrência. E eu estava na ampla concorrência. Naquele concurso, especificamente, eu estou falando de 1992, os alunos oriundos dos colégios militares não conseguiram completar as suas vagas, não tiraram o mínimo na prova. Sim. Aí o Exército pegou as vagas e colocou para ampla concorrência. E nessa eu fui chamado, porque no concurso a minha classificação foi 528, então eu era muito excedente, eu não seria chamado. Mas como houve esse golpe de sorte, eu acabei sendo convocado e aos 15 anos de idade, literalmente de mala e cuia, eu me apresento em Campinas sozinho, eu e Deus. Meus pais me colocaram num ônibus, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. E aos 15 anos eu chego em Campinas para poder ganhar o mundo. E quando eu chego em Campinas, a sensação que eu tive, é que eu era incapaz. Eu passei num concurso por um golpe de sorte, eu olhava meus colegas e não via pessoas, eu via extraterrestres, super-heróis, pessoas com capacidades sobre-humanas. E eu, uma pessoa ali com muita dificuldade, que passei por sorte. Mas aí, lá na SpaceX, a gente foi obrigado a fazer de novo o terceiro ano, para quem já tinha. Quem tinha passado depois do segundo ano do segundo grau, fez pela primeira vez o seu terceiro ano do ensino médio. Eu já tinha o segundo grau completo, repeti o terceiro ano. E ao término daquele ano, aquele menino que entrou como 699, como penúltimo, já era o 156 da turma. Só que, na verdade, eu me justifiquei da seguinte maneira: não foi nada além do que eu deveria fazer, porque eu já tinha o segundo grau completo. Mas já foi uma subida considerável. Mas eu não acreditava ainda que eu era capaz. Fomos para a Academia Militar das Agulhas Negras. E uma das primeiras atividades acadêmicas que nós nos submetemos foi um teste de capacidade, um teste de QI. E exatamente do meu lado se sentou o primeiro colocado geral. Se eu via a todos como pessoas sobre-humanas, aquele primeiro colocado para mim era uma entidade, era uma pessoa que não existia. Ele era realmente a encarnação do superdotado. Aí começaram os testes. Veio o primeiro, eu fiz, entreguei, quando eu olho para o lado, o meu colega ainda estava fazendo. A imagem que me veio à cabeça foi: fiz tudo errado. Veio o segundo teste, terminei antes. Veio o terceiro teste, terminei antes. Todos os testes eu terminei antes desse meu colega que era primeiro colocado. Passado o teste, eu pensei, bem, eu fiz o teste com consciência. Eu não simplesmente entreguei para me livrar. Eu sabia que eu estava fazendo o teste de maneira certa. E terminei antes do primeiro colocado, então eu não era tão ruim assim como eu imaginava. E, Gabriel, eu me apoderei daquela consciência de que eu podia,
de que eu tinha capacidade e juntei essa crença de que eu podia, com muito esforço e sacrifício. A partir dali, a minha subida na classificação foi meteórica. E classificação dentro das Forças Armadas é muito importante. Aquilo acompanha o militar por toda a carreira dele. Não basta se formar para ter uma carreira promissora. Tem que se formar bem classificado. Aí, ao término do primeiro ano, eu já estava entre os 40 primeiros. Aquele que tinha entrado com 699 já estava entre os 40 primeiros ao término do primeiro ano da Academia Militar. Ao término do segundo ano, eu já estava entre os 20 primeiros. Aí, no início do terceiro ano, a gente escolhe a nossa especialidade, que a gente chama de arma lá dentro. É como se, numa universidade particular, numa universidade pública, civil, tivesse um curso básico e depois desse curso básico as pessoas escolhessem a sua formação. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, administrador de empresa. Mal comparando é isso. Então, ao término do segundo ano, exatamente no início do terceiro ano, como primeiro ato do terceiro ano, a gente escolhe a especialidade. E eu poderia ter sido o primeiro colocado em 3 dessas 7 especialidades. Eu poderia ter sido o primeiro colocado em Intendência, Material Bélico e Comunicações. São 7 especialidades, das 7, 3 eu poderia ser primeiro colocado. Então eu enxergava o meu amigo como uma entidade e pude ter sido o primeiro colocado em 3 das 7. O que me mostrou que todos podem. Aliás, é um lema aqui da casa, né? Sim, todo mundo pode. É um lema assim, sensacional. Aí, por opção, eu entrei para artilharia como 5º colocado e ainda passei mais um colega dentro dessa formação como oficial de artilharia, terminando como 4º colocado. Numa classificação geral, com toda certeza, eu estaria entre os 15 primeiros, que saem entre os 10 primeiros da turma inteira. Eu não posso afirmar, porque depois que escolhe a especialidade para esse parâmetro geral, mas pela classificação do colega que eu passei dentro da artilharia, eu posso presumir que eu terminaria entre os 10 primeiros. Que vai ao encontro do que você me falou há pouco, né? Que quem passa, quem conquista, quem vence na vida são os medianos dedicados. Exato. Muitas vezes, quem é muito inteligente, que é um gênio, não sei, às vezes também não é tão dedicado assim, porque tudo é mais fácil. Exato. E o mediano sabe que se ele não se dedicar, não vai dar certo. Também tem a humildade de reconhecer que um respeito ao conhecimento, né? E por isso se dedica e aprende e consegue vencer. Existem pontos fora da curva, mas a gente não trata aqui desses casos, né? A gente trata muito mais do que acontece em regra geral. Exato, você tem um artigo brilhante com relação a isso, e meu pai, no jeito simples dele, falou algo parecido também. Eu era menino quando ele falou isso para mim. Ele falou, olha, se o super inteligente demora 1 hora para adquirir um conhecimento, eu posso demorar 3, mas eu vou adquirir o mesmo conhecimento. No final das contas, o que temos? O mesmo conhecimento. E para concurso público isso é muito válido, apliquei isso aí. Eu tinha um edital para cumprir. Se o superdotado cumprisse aquele edital em 6 meses, não interessa que eu cumprisse aquele edital em 2 anos. Ao término dos 2 anos, eu teria o mesmo conhecimento que ele. Teríamos as mesmas armas para a prova. Então, é um mediano dedicado que vai passar no concurso público, sem sombra de dúvidas. Como é que começou o interesse pela área jurídica? Excelente pergunta, Gabriel. Terminei a AMAN como 4º colocado de artilharia. Tinha o Brasil inteiro para escolher. E eu escolhi ir para Juiz de Fora, que era o quartel de artilharia mais próximo de Barbacena, onde estava a minha família. E é uma cidade que eu morro de paixão. E lá em Juiz de Fora, eu decidi que eu queria fazer uma outra graduação, agora civil, experimentar como seria fazer uma faculdade civil. Já com a graduação em Ciências Militares, que a Academia Militar nos gradua em Ciências Militares. Quando eu cheguei em Juiz de Fora e decidi fazer uma faculdade civil, eu queria fazer a Universidade Federal de Juiz de Fora. E dos cursos noturnos que existiam,
O que me chamou a atenção foi psicologia, porque não tinha curso noturno até aquele momento de direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. Me submeti ao vestibular, passei, fiz um semestre de psicologia, não me identifiquei naquele momento com o curso, pedi o cancelamento da matrícula e não é que teve mais um golpe de sorte? Logo depois que eu abri mão da minha vaga em psicologia, abri o curso noturno de Direito na Federal de Juiz de Fora. Estava lá eu de novo fazendo vestibular, passei e durante o meu oficialato em Juiz de Fora, de aspirante até capitão, aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, eu fiquei lá 7 anos como oficial. Durante esse intervalo, eu fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, conciliando a vida de oficial do Exército recém-formado, que é muito intensa, com a vida de estudante da Faculdade de Direito, que também não foi nada fácil. E depois, já foi imediatamente para os concursos de analista? Esperou um pouco? Como é que foi essa etapa da sua vida? Quando eu terminei a Faculdade de Direito, no ano seguinte, eu me apresentei no Rio de Janeiro para fazer uma pós-graduação em Ciências Militares, que é uma etapa obrigatória na carreira do oficial. Ao término dessa pós-graduação, eu poderia tranquilamente ter voltado para Juiz de Fora, mas por opção eu resolvi vir para Brasília. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu já conhecia a cidade de passagem, nunca tinha morado, não tinha parente. Quando eu cheguei em Brasília, a minha experiência militar não foi boa. Aí eu preciso trazer uma história que não é muito glamurosa. Os meus 7 anos como oficial em Juiz de Fora, no cômputo geral, foram excelentes. Teve problemas? Claro, todo lugar tem. Mas, olhando o todo, foram 7 anos muito bons. Mas quando eu me apresento aqui no quartel, em Brasília, não foi nada agradável. Infelizmente, eu fui recebido por um comandante que não entendia que as pessoas são diferentes. Um militar, aos olhos dele, tinha que ser aquele militar que, se ele desse uma ordem, tinha que ser cumprida cegamente. E tem muitos militares que são assim. Se você virar para o militar, olha, tá vendo essa parede? Atravessa essa parede. Aí o militar vai dar cabeçada, vai dar chute, vai dar soco, vai atravessar a parede e vai chegar no outro lado. Eu nunca fui esse militar. Se a ordem fosse, olha, atravessa essa parede, eu ia olhar para a parede, ia observar que do lado tinha uma porta, que eu poderia abrir aquela porta e chegar lá do outro lado, sem ter necessidade de dar cabeçada na parede. E com os comandantes lá de Juiz de Fora, foi muito fácil mostrar esse meu lado de... Ponderação. Ponderação, obrigado pela palavra. Porque, para esse comandante aqui, essa minha atitude era tida como insubordinação. Então eu caí na esquerda do comandante mesmo. E ele me perseguia mesmo. A cidade era uma cidade... Brasília é uma cidade cara, especialmente para quem vem do interior de Minas. Juntou essa questão financeira com essa perseguição que eu sofri do comandante, aí eu comecei a perceber que eu poderia alçar voos mais altos. Já estava com o diploma de direito debaixo do braço e não estava satisfeito com o tratamento que eu estava recebendo aqui, porque eu me conhecia. Eu sempre me dediquei à vida militar. Eu era o 4º colocado da minha turma. Tem atividades que a gente chama de acampamento, onde a gente simula uma guerra. E lá na Academia Militar tem um exercício que é anual, que o militar é colocado no seu limite, literalmente no seu limite. E num desses exercícios, eu fui o destaque do exercício, andava com o que a gente chama de saci, com uma espécie de distintivo no uniforme que me destacava dos demais cadetes, por ter sido destaque nesse exercício que simulava uma guerra. Então, eu não era aquele militar que o comandante estava me pintando. Aí o ponto de inflexão, a gota d'água no copo cheio foi a seguinte: na justiça militar, o julgamento não é feito apenas pelo juiz de direito, é formado um conselho de sentença, que chama de Conselho Permanente de Justiça. Tem o juiz de direito
e mais 4 oficiais, que são escolhidos por sorteio. Eu fui sorteado para compor esse Conselho Permanente de Justiça. E ao término dessa jornada, que são 3 meses, a juíza auditora disse para mim que tinha pedido ao general-comandante militar do Planalto que desse para ela um capitão para ser assessor dela na Justiça Militar, que ela estava carente de um assessor. E já havia essa promessa de que seria dado um capitão e que ela queria indicar o meu nome, porque identificou que eu tinha um conhecimento diferenciado. Eu falei, de fato, doutora, eu sou bacharel em Direito. E o militar, para compor esse Conselho Permanente de Justiça, basta ser oficial, não precisa ter nenhum conhecimento jurídico. Ela perguntou, você topa? Eu falei, topo, claro que eu topo, eu vou conciliar 2 grandes conhecimentos. Os meus mais de 10 anos como militar e minha faculdade de Direito. Quando eu chego no quartel, depois dessa conversa com a juíza, eu fiz aquilo que eu aprendi no início da minha vida militar com 15 anos. Seja leal ao seu comandante. Então eu cheguei no quartel, mesmo esse comandante me perseguindo, mesmo ele não olhando para mim da forma que eu me identificava, eu fiz o que era certo. Fui até o gabinete dele, me apresentei e falei, comandante, eu fui convidado pela juíza auditora para ser assessor dela. E aceitei. Então, estou comunicando ao senhor para que o senhor tenha conhecimento imediato do fato. Reação dele. Que maravilha, tomara que dê certo. Enfim, passou 1 mês, nada, 2 meses, nada. Aí eu peguei o telefone e liguei para a juíza. Aí ela disse, você não está sabendo? Eu falei, de quê, doutora? O seu nome foi contraindicado para ser o meu assessor. Contraindicado? Como assim? O seu comandante disse que você não tinha perfil para representar o Exército fora da força. Aquilo foi um choque. Eu cruzei o pátio do quartel. O quartel tem pátios grandes, onde são feitas formaturas. Possesso. Tomado de uma raiva assim que eu não me lembro de ter sentido igual. Eu ia lá, ia tomar satisfação e eu não sei o que eu faria. Aí cruzou um amigo meu que tem 2 metros de altura, que também saiu do Exército, estava desgostoso. Ele viu que eu estava ali transtornado. O bicho é imenso, me segurou com certa facilidade, me levou para o gabinete dele, e enquanto eu não me acalmei, ele não me soltou. E ele me mostrou que tomar satisfação desse comandante não ia resolver nada. Eu só ia me prejudicar. Então, naquele momento, eu começo a pensar em sair do Exército. Falei, não tenho perfil? Então tudo bem. Eu tento traçar minha própria trajetória fora do Exército. Só que esse mesmo comandante que me disse que eu não tinha condições de representar o Exército fora da força, me escalou para ser o presidente do inquérito policial militar. E encarei aquela missão da forma que eu sempre assumi todas as minhas tarefas, com muita dedicação. Chegou num determinado momento que o inquérito exigiu um conhecimento que eu não tinha naquele momento. Aí eu falei, não, vou me socorrer no Ministério Público Militar. Sim. De autorização ao comandante, me apresentei lá no Ministério Público Militar, expus a dinâmica do inquérito e falei, olha, estou numa encruzilhada, não sei como sair. E quem me atendeu lá não foi um promotor de justiça, foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Esse promotor de justiça viu que eu tinha um conhecimento jurídico e perguntou, você não tem interesse de sair do Exército? Eu falei, doutor, já me passou pela minha cabeça algumas vezes. Ele, pois é, porque eu vejo que você tem conhecimento jurídico, você está fazendo direito? Eu falei, não, eu já sou formado em direito, pela saudosíssima Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele tinha sido militar da aeronáutica, tinha passado por um problema pessoal dentro da aeronáutica, e depois desse problema ele decidiu sair e é promotor da Justiça Militar. Eu falei, doutor, mas é muito difícil conciliar a vida de militar e passar no concurso para promotor, para juiz, para advogado público, defensor público. Ele falou, não, faz o concurso para analista, vai abrir analista do MPU.
falei, doutor, mas eu vou andar para trás, eu sou capitão do Exército. Ele, bem, quanto que você acha que ganhou na lista? Eu falei, menos do que eu, claro. Ele falou, não é bem assim. Aí ele pediu para o analista lá imprimir o contra-cheque dele. Quando eu olhei o contra-cheque, o jovem lá ganhava mais do que eu. Aí eu vi, realmente, vale a pena traçar esse objetivo intermediário, sair de lá decidido. É isso que eu vou fazer da minha vida. Isso foi mais ou menos maio de 2006. Que é o que você fala sobre ter metas intermediárias para Exato. alcançar um objetivo fim. Você sabia que seu objetivo fim de ser promotor, procurador, ou algum outro cargo na área jurídica seria muito difícil naquele momento, mas que você poderia ir para analista, fazer um bom trabalho lá e depois se dedicar para outra atividade. Exatamente, a história da escadinha, né? Sim. Então eu identifiquei no cargo de analista meu primeiro degrau na área jurídica. De fato, ele tinha razão, abriu o concurso de analista do MPU no final desse ano de 2006. Então, mais ou menos maio de 2006 eu tomei a decisão, comecei a estudar em maio de 2006. Conciliando com a atividade militar. Conciliando com a atividade militar. Que é uma dificuldade que as pessoas têm muito, que elas falam que conciliar trabalho e estudo. Como é que você fazia? Eu chegava em casa por volta das 6 horas e todos os dias, fazia chuva, fazia sol, cansado ou morto, porque cansado era o mínimo, eu estudava todos os dias de 7 às 11 da noite. Que é o que eu sempre falo, que é muito mais importante ter constância a ter picos de dedicação. Exato. As pessoas se dedicam ali, se animam, né, com um projeto, seja ir para uma academia, estudar, aí estudam 8 horas, 10 horas que seja, por 1 ou 2 semanas, depois não conseguem mais e não adianta muito. Muito mais importante ter uma constância, uma regularidade por um período de tempo mais extenso. Exato. E foi isso que eu fiz. De 7 às 11, todos os dias, eu me dedicava para estudar para analista do MPU. E no final desse ano de 2006, abriram 3 concursos. TSE, TRF e MPU. E eu, obviamente, me inscrevi nos 3. A diferença de tempo entre um concurso e outro era cerca de 1 mês. Aí eu fiz o primeiro, que se eu não me engano foi o TSE, não tive nem a redação corrigida, não tive aquela classificação mínima para ter a redação corrigida, fiquei lá na rabeira. 1 mês depois, TRF da primeira, mesma coisa, não tive a redação corrigida. 1 mês depois desse concurso, eu fiz o MPU, que era o meu objetivo, e eu acertei 90% da prova. Eu vi, eu estou aprovado. Saí de lá assim, depois que eu vi o resultado, literalmente chorando, porque identificava naquilo ali a minha alforria. Eu estava aprovado e realmente fui aprovado, não dentro das vagas, eram 30 e poucas vagas só, mas todo mundo sabia que naquele concurso para analista processual do MPU ia chamar muita gente, tanto é que chamou perto de 500. Sim, é uma tradição do MPU, né? Exato, chamar muito. E eu fui 120 mais ou menos. Com 6 meses já estava nomeado, tomei posse e fui designado para o Conselho Nacional do Ministério Público. E pouco tempo depois já estava convidado para ser assessor de um conselheiro. Aí fiquei 1 ano com esse conselheiro, depois mudou a composição, que me indicou para um outro conselheiro, e eu continuei como assessor de conselheiro lá. E depois outras portas se abriram, né? Se tornou professor, autor, hoje dá aula para o Brasil inteiro, né? Eu acho que isso é uma outra satisfação que talvez você nem esperava ter, né? No momento Exato. que fazia esses concursos, que buscava essa liberdade maior, maior remuneração também, que não deixa de ser um fator importante. Hoje, como é que você se sente? Realizado? Totalmente. Como é que é a atividade, tanto na advocacia como professor? Não, totalmente realizado. Sou plenamente satisfeito com o cargo que eu ocupo. E esse ano, em dezembro, eu faço 10 anos como advogado da União e consegui hoje me colocar onde eu queria dentro da AGU, que era trabalhar junto ao Supremo Tribunal Federal. Como professor de Constitucional, é muito bom trazer a experiência dessa lida diária dentro do Supremo para as nossas aulas. Então,
hoje eu defendo o presidente da República no Supremo Tribunal Federal e muitos dos assuntos que eu trabalho dentro da AGU, eu trago para dentro das aulas, sobretudo para as carreiras jurídicas, né? Então, sou plenamente satisfeito com o cargo que eu ocupo como advogado da União e digo que a minha cachaça é dar aula. É uma coisa assim que eu não quero abandonar nunca, que é a minha verdadeira paixão, que eu não sabia que eu tinha. Só que eu acho que é uma coisa de sangue também, porque o meu pai, ele dava aula de matemática, o meu irmão é professor formado de matemática com mestrado e dá aula de matemática, e eu não sabia que eu poderia também dar aula, até que logo depois que eu passei para advogado da União, olha que curiosa essa história, eu encontrei um amigo meu no aeroporto aqui em Brasília. Esse amigo meu é meu colega de turma de artilharia na AMAN e já tinha sido aprovado para CGU, para a Controladoria Geral da União, já estava trabalhando lá. E ele me viu no aeroporto, e aí, Luciano, como é que está a sua vida? Cara, eu sou analista do MPU, só que eu já estou aprovado para advogado da União. A posse está próxima aí. Ele, cara, você não quer dar aula, não? Eu falei, como assim dar aula, cara? Ah, eu estou coordenando um curso aqui em Brasília, um curso presencial. Vamos lá dar aula. Eu falei, poxa, eu não tenho perfil. Ele falou, o quê? Se eu te contar uma história, você não vai acreditar. Eu falei, diga. Você lembra aqueles resumos que você fazia para as provas na AMAN? Eu lembro. Ele, pois então, você sempre dormiu cedo, de fato, eu adoro dormir. Então, mesmo nas vésperas da prova, lá 10 horas eu estava dormindo, porque 6 horas eu tinha que estar de pé. Então, a vida sempre me exigiu as 8 horas de sono até hoje. Eu pegava aquele seu resumo que você jogava no lixo, às 10 horas da noite, e estudava para a prova do dia seguinte com o seu resumo. E passei a manhã inteira assim. Falei, cara, você nunca me disse isso, se você tivesse me pedido, eu te dava o resumo. Falei, não, mas eu não queria que você soubesse. Então, ele identificou que eu tinha uma capacidade de compilação grande, porque com os resumos que eu fazia, ele conseguia ter um êxito na prova. Então, ele falou, cara, você tem total perfil para ser professor de cursinho, que é pegar aquela gama de conhecimento, sintetizar, né? Sintetizar e trazer realmente o core, o coração da matéria, que é aquilo que o aluno precisa para passar em concurso. E dito e feito. Isso foi próximo do Natal. Eu estava no aeroporto justamente indo para Minas Gerais passar as festas lá com a família. Em fevereiro eu já estava dentro de um cursinho aqui em Brasília e pronto. Também tenho quase 10 anos dando aula para cursinho e de um tempo para cá com essa dedicação exclusiva para o online, para o Gran Curso Online. E outro fato curioso é que tudo isso só aconteceu, você só se tornou advogado da União, só se tornou professor em razão daquele comandante, talvez injusto, né, com quem você tratou anteriormente. Então você tem que agradecê-lo quando possível, porque ele abriu muitas portas para você. E é o que eu sempre falo para as pessoas, que é uma questão de perspectiva. Você pode olhar a situação por uma ótica do problema ou da resolução. E você olhou pela resolução, viu outras oportunidades, outro mundo, e conseguiu abrir portas e descobrir talentos que nem sabia que tinha. Se você ficasse ali dentro, deprimido, chorando e tal, e não ia resolver nada, só ia piorar e não ia descobrir tudo isso que você descobriu. Não, você está coberto de razão, e você é a segunda pessoa que me fala isso. E eu preciso ser franco, né, nesse nosso bate-papo. Até um tempo atrás, eu lembrava dessa história com rancor. O que me vinha era rancor. Poxa, esse cara, ele não podia ter me tratado dessa maneira. Eu fui leal com ele, eu saí da auditoria militar, direto para o quartel, e quando eu pisei no quartel, eu fui direto no gabinete dele falar para ele. Ele me deu força pela frente e por trás me disse que eu não tinha condições. Então, eu tratei ele com lealdade, ele me devolveu com deslealdade. Então, eu sempre vi esse fenômeno com muito rancor. Mas um amigo meu falou, cara, você tem que agradecer esse cara, abraçar e dizer muito obrigado. E é curioso você dizer isso, porque foram exatamente as palavras que esse meu amigo, num bar, tomando cerveja, me disse sobre esse fato. A vida é assim, né? Cheia de surpresas. Exato. Muito obrigado, professor Luciano. Um prazer muito grande conversar com você. Muito obrigado pela parceria e parabéns pela história
mostra muito bem aos nossos alunos quão criteriosos nós somos na escolha dos professores. Você simplesmente defende o presidente da República no STF. Não é uma função para qualquer um. É motivo de muito orgulho e nós somos muito felizes em tê-lo na equipe. Eu que agradeço, Gabriel. Na verdade, eu tenho assim, uma satisfação que eu não consigo traduzir em palavras de integrar essa equipe aqui do Gran Curso Online. A gente sabe que aqui em Constitucional a gente tem os melhores do país. Aragonês, o Wellington Antunes, são referências nacionais e poder integrar essa equipe, poder fazer parte desse grupo de Constitucional é fantástico. De fato, não é fácil defender o presidente da República no Supremo, mas ao mesmo tempo que é desafiador, é motivante, porque eu sempre tenho que estudar. Eu tenho ali minha biblioteca particular com mais de 40 obras de Constitucional, então eu busco a teoria para aplicar na prática, lá na minha atuação junto ao Supremo, e pego aquela prática e trago para nossas aulas a título de exemplo, que é uma das melhores formas de fixar o conteúdo, né? Situações práticas. Então, é desafiador. Então, aproveitando o espaço, eu agradeço a você, ao Rodrigo Calado, a todos que integram essa brilhante equipe do Gran Curso Online por me permitir estar aqui dentro e espero conseguir entregar o meu melhor para, acima de tudo, mudar vidas. Mudar vidas, por meio da educação. Exato. Que é o nosso mote. Exato. Muito obrigado, professor. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, ficaremos muito felizes em respondê-la. Muito obrigado e até a próxima semana, até a próxima entrevista. Fique com Deus. Até mais.